E será que a saga final de Bleach está melhor no anime do que foi no mangá? E terminou recentemente a segunda parte da última temporada de Bleach. E com isso veio uma reflexão na minha cabeça que eu resolvi trazer em vídeo aqui no canal. Será que este último arco, até o momento que foi adaptado, está melhor no anime do que foi o mangá? E para chegar nessa conclusão e falar a minha opinião se eu acho que está melhor ou não, primeiro eu tenho que fazer um contexto geral. Eu tenho que falar como foi o final de Bleach no mangá, não dando spoiler, falando como é que foi a parte da editora, como trabalharam o Kubo no final, falar como que foi o final do anime, para ter essa conclusão de chegar no anime, e aí eu começo a entrar na minha opinião sobre o arco final, até dar minha opinião geral sobre tudo. Vamos começar falando um pouco sobre o arco final, realmente no mangá, como foi com a editora. Bom, o arco final de Bleach demorou anos para ser adaptado. Ele começou a realmente ter seu desenvolvimento, o Kubo começou a trabalhar o arco, mas não foi algo imediato, não foi algo de um ano ou outro. Demorou alguns anos para esse arco terminar. E no começo, quando Bleach começou a sua publicação, ele era considerado um dos Big Three, ou seja, ele era um dos 3 pilares da Jump. Aquele mangá que todo mundo lia, que era a estrutura da editora em relação à história, em relação a personagem e que fazia vender muito. Além de Bleach, os outros 2 mangás é Naruto e One Piece, que continua até hoje sendo o grande pilar da Jump. Mas ao longo do tempo, Bleach teve uma queda de qualidade ao longo dos arcos, principalmente depois do arco dos Fullbringer, e obviamente a venda caiu um pouco. E ao longo do último arco, com a demora e com o desinteresse do público, e não tendo mais o anime como referência, o público não foi crescendo tanto. Então, antes de acabar o último arco, a editora resolveu cancelar Bleach. Mas quando fala cancelar, não é que de uma editora para outra o mangá não vai ter final. Eles fizeram com que o Kubo adiantasse o final da história. E por isso, o final de Bleach, que já não estava dos melhores, o último arco, quando ele chega na sua conclusão, acabou ficando pior ainda. E acabou ficando pior porque o Kubo não teve tempo para poder terminar sua história como ele poderia, porque a editora meio que forçou ele a terminar sua história. Então o final de Bleach, se você pegar o mangá, você vai ver que é um final bem corrido e bem incoerente. No final do arco, eu já falei, não vou falar aqui porque quem tá vendo o anime pode não saber como é que acabou, é muito rápido algumas batalhas, algumas conclusões, algumas soluções, exatamente porque o Kubo tem um problema um pouco sim da escrita, mas porque a editora meio que forçou ele a encerrar a obra. E depois que encerrou a obra, ele até voltou a escrever Bleach, porque ele escreveu algumas light novels e também escreveu um capítulo solo onde mostrava os acontecimentos pós o último volume. Além disso, vale destacar, o Kubo também escreveu um mangá nesse meio tempo que já se tornou anime, que pra quem gosta de Bleach vale a pena, que é o Burn the Witch. Daí quando acabou, passou algum tempo e anunciaram, o último arco de Bleach vai retornar. Bleach ainda estava fazendo muito sucesso, tanto que nesse processo do fim do mangá até a volta do anime, teve um live action que fez sucesso. E aí eles retornaram com o anime. O anime, o que aconteceu com ele? O anime ele era passado na TV, ele tinha um certo sucesso, mas ele era carregado de fillers. Alguns fillers que inclusive fazem bastante sucesso, como o das espadas, que é muito bom. Quando chegou nesse último arco, eles resolveram que era melhor cancelar o anime e um dia talvez voltar quando a obra tivesse encerrado. Porque naquele momento, se eles continuassem, eles nunca iam conseguir terminar e iam ter que ficar exagerando em fillers. E foi isso que aconteceu. O anime meio que nunca foi oficialmente cancelado, mas ele falou que deu uma pausa de muitos anos. E anunciaram, vamos voltar com o anime de Bleach, onde vai adaptar apenas o arco final, com uma animação diferente, mantendo a trilha sonora e, obviamente, o design dos personagens. E aí começou. E eu tinha muito medo, porque aí entra a minha relação com o arco final de Bleach. Eu admito que eu não gosto desse último arco. Pra mim, Bleach é aquele mangá que ele começa num topo muito alto, sendo um grande mangá shonen, e aí ele começa meio que variar de qualidade, até que ele tem uma queda livre, infelizmente. O primeiro arco de Bleach, ele é fantástico. O resgate da Rukia, eu acho um arco como um todo perfeito. Depois, quando chega no arco dos Arrancars, eu acho que é um arco que tem altos e baixos, mas ele ainda mantém uma qualidade muito alta como um todo. No arco dos Fullbringers é o ponto mais baixo do mangá, e aí quando chega no último arco, que é o arco dos Quinces, ele também tem muitos altos e baixos, mas muito mais baixo do que alto.
É um arco que, nos seus melhores momentos, consegue chegar a ser bom, mas quando você chega a ver o geral como arco, ele fica abaixo da média. E por que isso acontece? Porque envolve muito de como o Kubo conduz a sua história. E aí a gente vai chegar no anime depois disso. Porque quando a gente chega no último arco de Bleach, o Kubo ele tem que desenvolver duas coisas que ele gosta muito. O design, as lutas e a história. E o design dos personagens é interessantíssimo. Os novos que aparecem, a evolução de velhos que a gente já conhecia, as lutas, combates são super interessantes. A ideia das lutas são super interessantes. O design e as ideias são fantásticas. A luta do Zaraki, a luta da Rukia. Existem lutas mais pra frente que eu não vou falar por ser spoiler, que são muito boas, mas o design é muito bom. Mas a escrita do Kubo eu nunca achei das melhores. Nunca achei que ele foi um excelente construtor de personagem. Pra mim o Kubo é aquele cara que ele deveria construir o universo, construir o design, dar as ideias, mas na hora de dar a história, tinha que ser alguém que conduzisse melhor isso. E isso fica visível no último arco. No último arco, você não sente tanto impacto, porque você não consegue criar uma ligação tão forte com aqueles personagens que estão ali. E sem contar que ao longo do arco, por tudo que aconteceu nos bastidores, o Kubo teve que acelerar. Então alguém que já não é uma pessoa que tem uma maestria na forma de conduzir sua história e conduzir os seus personagens, acaba tendo um problema de esse mesmo cara ter que ser acelerado no que ele vai fazer. Então muita coisa foi atropelada, muita coisa foi passada por cima, e por isso que eu não gosto do último arco. O último arco, ele tem lutas conceituais muito interessantes, designs incríveis, ideias muito boas, mas na hora de desenvolver, faltou um escritor que soubesse pegar isso e transformar isso em ouro. Isso que eu acho que o Kubo não conseguiu. E aí é que chega no anime. O anime anunciou que ele ia chegar. E ele ia chegar com uma animação mais nova, mais bonita. E foi isso que aconteceu. As duas primeiras partes do anime de Bleach são muito boas. São realmente muito boas. Porque acontece exatamente o que eu acabei de falar. Que eu não gosto do mangá e que é desenvolvido aqui. Que seria, o design que o Kubo cria é incrível. O mundo de Bleach é fantástico e também é muito interessante. Mas o que faltava? Uma animação para transformar aquela ideia numa coisa realmente incrível. E é isso que acontece aqui. Na última temporada de Bleach, com a animação muito boa, muito fluida, muito bem feita, ele consegue nas duas partes entregar a parte boa de Bleach, que são as lutas. Lutas boas, lutas envolventes, empolgantes, e você consegue criar relação com os personagens ao longo da luta. Então, pra isso, eu considero que o último arco de Bleach no anime é melhor que o mangá. Porque no anime, já que ele tem a animação, você consegue criar ele consegue juntar o elo que faltava no mangá. Que seria, ele pega tudo de bom que o mangá tem, que é o design, que é as ideias boas para lutas, que é a construção que o mundo tem, e aí ele coloca numa animação que acaba fazendo tudo aquilo ficar fluido e bem feito. Porque o último arco de Bleach chega um ponto no mangá onde ele é luta atrás de luta, e ele tem pouco desenvolvimento, pouco trabalho, diferente do que acontece no começo do arco, quando tem o arco do flashback da mãe do Ichigo, quando você tem alguns pontos interessantes que voltam pro passado de alguns personagens. Quando você chega aqui, né, no metade pro final do arco de Bleach, é luta atrás de luta. E aí, vendo ali só o desenho do mangá, sem ter uma pessoa que consegue transformar aquilo tudo num ótimo... a história misturada com o design bom, acaba criando algo até meio chato em alguns pontos. Na animação, já que junta tudo isso, mas sendo animado, fica bem feito. Então é por isso que eu acho que o último arco de Bleach, até o momento, está funcionando melhor do que no anime do que no mangá. Porque no anime estão fluindo melhor, e eu também acho que tem um ponto. Como eu falei, o Kubo não é um excelente contador de história. Ele é o melhor criador de mundo do que contador de história. E eu acho que quem está adaptando essa obra, e o Kubo faz parte da adaptação, tá sabendo adaptar alguns pontos, acelerar algumas lutas, diminuir algumas lutas. O último arco de Bleach não é perfeito, ele tem vários problemas. Algumas lutas são muito aceleradas, alguns pontos a gente não sente tanto. Eu tenho alguns problemas com alguns vilões, que eu acho que eles aparecem sendo grandes vilões, mas eles não têm um desenvolvimento suficiente pra gente criar uma ligação com eles. Mas assim, eu acho que o anime é a junção perfeita do mangá nesse caso. Eles pegam tudo de bom que tem no mangá e eles conseguem trabalhar isso numa excelente animação. E por isso que eu acho que o último arco de Bleach, até agora, é melhor que no anime do que no mangá. Porque eles pegaram tudo de bom e ainda conseguiram melhorar com uma excelente animação. Mas vai além disso, porque, pra quem não sabe, essa metade não é o final de Bleach, como isso é óbvio, vai ter mais uma parte. Mas na verdade vai ter mais duas partes de Bleach. Mas se você ler o mangá, você pode pensar, bom, mas eu acho que o final do mangá dá pra terminar em uma parte. Mas o Kubo já informou
que ele vai trazer elementos novos pro anime. O que seria isso? Tem muitos conceitos que ele ou não conseguiu adaptar na época do mangá, porque aceleraram ele, ou porque depois que ele terminou, ele teve conceitos interessantes para desenvolver futuramente. E é isso que ele vai fazer aqui, como por exemplo, a Bankai do Shinji. A Bankai do Shinji ele nunca foi mostrado no mangá, ele foi mostrado numa light novel, e aqui eles trouxeram para dentro da obra. E de acordo com o Kubo, vai ter vários momentos nas próximas partes de coisas extras. E quando ele fala coisas extras, eu acredito que vai ser principalmente na quarta parte, que é a última parte, na luta final, envolvendo todos aqueles personagens, que eu não vou falar aqui de novo por ser spoiler, mas que eu acho que vai deixar muito maior, muito mais grandioso, completando muitos furos de roteiro que ele teve que deixar. Então pra mim, até o momento o anime é melhor que o mangá, e a perspectiva futura, por tudo que o Kubo tá falando, por tudo que você viu até agora, acaba gerando uma expectativa que no final o anime vai superar o mangá no seu último arco, como até agora pra mim está superando. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do último arco de Bleach? Você tá gostando mais do anime ou você prefere o mangá? Você leu o mangá de Bleach? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.